Olá, estudantes do 9º ano. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de Educação Física? Me acompanha no slide. Então, quais que são os objetivos dessa nossa aula de hoje? Refletir sobre os conceitos de práticas corporais de aventura e sua relação com o meio ambiente. Então, toda essa associação da prática corporal de aventura e o respeito no ambiente onde elas estão inseridas. Identificar a história das práticas corporais de aventura, como que elas surgiram, da onde que elas vieram. E relembrar algumas práticas corporais de aventura, algumas que já são mais conhecidas, outras que nós não temos tanto conhecimento, né? Vamos visualizar, identificar e algumas vezes até mesmo relembrar alguma coisa que nós já sabíamos, já vimos nos anos anteriores, mas que não lembrávamos e agora a partir dessa aula nós vamos lembrar delas, vamos fazer essa retomada. Vamos conversar um pouquinho então sobre essas práticas da imagem. Você já observou essas práticas em algum lugar? Surf, skate, escalada, arvorismo, o próprio motocross. Muitas vezes nós vemos algumas dessas apresentações na televisão, algumas elas são sim consideradas práticas esportivas, outras não são consideradas esportes, por isso o nome práticas corporais, e nós temos que entender que é muito importante essa diferenciação, o porquê práticas corporais. Porque o esporte, ele tem que ter as regras pré-definidas, essas regras institucionalizadas, que são iguais no mundo inteiro, ele tem as federações e as confederações que regem essa modalidade, e nem todas as práticas corporais de aventura entram dentro dessa característica de esporte. Então, algumas são, sim, já hoje em dia, o próprio exemplo do surf, do skate, da própria escalada, inclusive viraram modalidades olímpicas e com isso elas entram nessa conceituação de esportes, mas algumas outras elas ficam dentro da descrição das práticas corporais por não terem a caracterização do mundo esportivo. E nessa forma geral e ampla vira a nomenclatura, então, práticas corporais de aventura. Vocês já viram em parques temáticos, algumas vezes em alguns passeios, nós também podemos visualizar parques que oferecem arvorismo, tirolesa e todas essas outras formas que também se caracterizam enquanto práticas corporais de aventura. E será que nós conseguimos utilizar algumas dessas práticas dentro do ambiente escolar? Será que muitas vezes ela não vai ser da forma como nós vemos no meio natural, mas será que nós conseguimos adaptar essas práticas para o nosso ambiente escolar? Qual que é a história, então, dessas práticas corporais de aventura? Desde os primórdios lá das sociedades mais primitivas, quando eles faziam a busca por alimentos, eles tinham uma vida muito nômade, então várias vezes eles acabavam mudando o local das aldeias, das tribos, então eles mudavam toda a comunidade deles para outras regiões, né? Até mesmo a conquista de territórios, tá? Passando pelos anos, pelas guerras, pelas expansões através de guerras religiosas, aumento das rotas comerciais e toda essa evolução fazia com que o homem precisasse superar obstáculos naturais. No começo ele superava de formas bem primitivas, de formas bem rústicas, mas com o desenvolvimento da sociedade, com a elaboração de outras técnicas, o homem começa a criar técnicas e equipamentos que favorecessem nessa superação desses obstáculos naturais. E é a partir então dessa evolução para essas técnicas que nós vamos evoluindo até chegar na conscientização das práticas corporais de aventura, como forma de transcorrer vários obstáculos naturais. Então, o que o dicionário nos diz sobre a palavra aventura? Se nós buscarmos lá no dicionário, o que significa aventura? Então, aventura é uma experiência arriscada, perigosa, incomum, cujo fim ou decorrência são incertos. É um acontecimento imprevisto, surpreendente e que procura peripécia. Isso está lá na descrição do dicionário Aurélio, em 1988.
Só que se vocês observarem só a descrição pela descrição da palavra aventura, muitas vezes vai dar medo de fazer essa prática. Quando nós pensamos assim, arriscada, perigo, risco, fim incerto, muitas vezes para nós, leigos, nós que não estamos acostumados a praticar essas atividades, nós podemos ter um certo medo. E é isso que nós queremos, desmistificar, mostrar como essas práticas corporais de aventura, elas podem sim ser praticadas com segurança. E na escola é assim que a gente vai mostrar, porque nós conseguimos praticar essa atividade, encarar essas práticas corporais de aventura como um risco calculado. Eu tiro a questão da imprevisibilidade, eu adapto algumas dessas modalidades e consigo praticar dentro da escola praticamente sem nenhum risco nenhum. Ainda sobre a descrição, então, sobre essas práticas corporais de aventura, Marinho e Bruns, em 2003, eles citam que é um desdobramento das teorias que estudam o jogo e sua marcante imprevisibilidade. Então, de novo, a questão da imprevisibilidade, de poder ter vários imprevistos quando eu estou nessas práticas, que, lógico, elas acompanham a natureza, então nós sabemos de todas as questões associadas ao meio natural e que não é um ambiente controlado e tem essa questão do imprevisto, que nós temos que estar preparados para lidar com ele se ele surgir durante as práticas. Ela é uma atividade de risco controlado se nós seguirmos os protocolos específicos de segurança para cada modalidade. Então, só pelo exemplo da imagem do rafting aqui, nós temos os participantes todos de capacete, que já é um equipamento de segurança importante que deve ser usado em várias dessas práticas corporais de aventura. Lógico, ela vai apresentar um risco, mas a gente considera que não seria um alto risco, mas sim um risco controlado a partir do momento que nós respeitamos todas as questões de segurança inerentes a essas práticas. Ainda então, enquanto as descrições, enquanto elemento da cultura corporal, elas aliam o prazer e atributos dessa cultura a uma outra visão, um estilo de vida fora do cotidiano. Então, elas buscam aumentar o repertório dessas práticas corporais a partir do momento que eu saio da minha zona de conforto, eu saio daquelas atividades, daqueles esportes, daqueles jogos que já são tão conhecidos, para uma outra visão, um outro estilo de vida, e dessa forma ela proporciona uma integração entre homem, tecnologia e o meio natural e urbano. É através dessas práticas corporais de aventura que eu consigo fazer uma integração de exercício, atividade física e sociedade. Vamos para a nossa primeira atividade, pessoal. As práticas corporais de aventura apresentam como uma de suas características a imprevisibilidade e um certo grau de risco. Apesar disso, é uma prática possível nas escolas? Será que é, gente, através dessas reflexões que nós fizemos nos slides anteriores? Como que essa prática é possível dentro das escolas? Dá uma refletida, anota as suas considerações e daqui a pouquinho nós voltamos com a resposta.
Então, pessoal, voltamos. E vocês conseguiram fazer essa reflexão? Essas práticas corporais de aventura, elas são possíveis dentro da escola? Me acompanha com a resposta. Então, mesmo ao ar livre, as práticas corporais de aventura são consideradas sim de risco moderado, se respeitados os protocolos de segurança. Várias dessas práticas são possíveis de se realizar nas escolas, adaptando e mantendo um risco calculado. Então, sim, é possível realizar essas práticas dentro da escola de uma forma adaptada, mantendo um risco calculado, que não vai ter problema nenhum em comprometer a saúde e o bem-estar de vocês. E qual é a relação das práticas corporais de aventura com as questões ambientais? Então, a maioria das atividades é realizada na natureza e também utiliza essas energias naturais como desafios a serem vencidos, como a gravidade, ondas, correntezas. Como elas são realizadas na natureza, já entra em um cuidado com as questões ambientais. Quando eu estou fazendo essa prática, nunca deixar lixo no chão, cuidar com restos de comida alimentar que a gente pode jogar e não perceber. Mesmo quando vocês fazem fogueiras, algumas dessas práticas necessitam que você acampe. Então, quando faz fogueira, cuidar para finalizar bem a fogueira, para não ter a questão de queimadas, né? Então, é muito importante ter todo esse controle ambiental e o cuidado com o meio ambiente. Também nós precisamos respeitar muito essas energias, essa questão da força da natureza, a questão das ondas, correntezas, quando a gente pensa em algumas modalidades mais aquáticas. E a natureza, ela nos transmite sensações e emoções que vão além das vivenciadas nos esportes de quadra ou campo. Então, sem desmerecer os esportes de quadra e de campo, que também são muito importantes, mas essas atividades realizadas na natureza, ao ar livre, elas proporcionam diversas sensações corporais que elas são muito diferentes daquelas que a gente tem quando nós praticamos uma atividade num local fechado. E quando a gente pensa nas práticas de aventura urbana, qual que é a relação que a gente consegue fazer da prática com também questões ambientais e ecológicas? Muitas vezes elas são associadas ao vandalismo, quando a gente pensa na preservação de estátuas e monumentos públicos, praças e parques das cidades. Então, enquanto eu estou praticando essas atividades urbanas, eu consigo ver a questão, às vezes, de pichações, muitas vezes ter todo esse cuidado com esse patrimônio público que é tão importante para a cidade onde as pessoas vivem e para o país também, né? Vamos para a nossa segunda atividade, pessoal. Quando falamos em práticas corporais de aventura, muitas pessoas ficam com a imagem de atividades na natureza. Dessa forma, fazendo rápida conexão com questões ambientais. Como as práticas de aventura em ambiente urbano também podem contribuir para a reflexão de questões ambientais, então é isso que eu falei, gente, quando nós pensamos na natureza é mais fácil fazer essa relação, mas no ambiente urbano, como que eu faço essa relação entre meio ambiente, questão ambiental e a prática no ambiente urbano? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a resposta.
Então, pessoal, voltamos. Como que essas práticas de aventura no ambiente urbano fazem nós termos reflexões sobre as questões ambientais? Me acompanha com a resposta. Então, elas podem gerar reflexões sobre a preservação de monumentos públicos, praças, parques e estátuas, sempre associadas a essas questões de vandalismo que muitas vezes ocorrem dentro do meio urbano. Quando nós pensamos nas práticas corporais, nós temos diversas classificações, mas temos uma que é muito comum e que é a mais importante seguir, que é a classificação em relação ao meio onde essa atividade é realizada. Então, nós temos as modalidades terrestres, como as trilhas, escaladas, skate, esqui, o caving, que é a exploração em cavernas. Então, o caving ele está registrado nessa segunda imagem aqui, e essas atividades, essas modalidades terrestres, sempre realizadas no ambiente terrestre. As trilhas, elas são formas um pouquinho mais seguras para pessoas que estão iniciando, aquelas trilhas mais planas, sem oferecer muitos riscos. Nós temos as modalidades aquáticas, então, que são aquelas realizadas dentro da água, entre elas canoagem, rafting, mergulho, descidas de cachoeira, o surf. Nessa imagem a gente tem uma imagem muito interessante sobre a descida de cachoeira. O mergulho, ele tem formas mais simples de mergulho, que todas as pessoas com treinamento na hora, ali, um treinamento rapidinho, conseguem fazer para observar um pouquinho da vida marinha. Então, são práticas corporais de aventura fáceis também, que qualquer um consegue praticar. E nós temos as modalidades aéreas, são aquelas modalidades realizadas no ar, entre elas paraquedismo, bungee jump, asa delta, balonismo, parapente, são todas essas que utilizam mais o espaço aéreo durante a sua prática. Vamos para a nossa terceira atividade, pessoal. As práticas corporais de aventura possuem 3 diferentes classificações, de acordo com o local onde elas são praticadas. Quais são essas classificações? Dá uma voltada nos slides anteriores, pega essas classificações e daqui a pouquinho nós voltamos com a resposta.
Oi pessoal, voltamos. Conseguiram identificar essas classificações das práticas corporais de aventura? Me acompanha com a resposta. Então, as práticas corporais de aventura são classificadas como terrestres, aquáticas ou aéreas, dependendo desse meio onde elas são praticadas. Vamos conversar um pouquinho sobre o que nós falamos até agora. Então, a busca por superar diversos obstáculos naturais em diferentes contextos históricos fez o homem criar técnicas e equipamentos que hoje são usados nas práticas corporais de aventura. Essas práticas corporais de aventura, elas podem ser consideradas uma atividade de risco controlado se forem respeitados os protocolos de segurança. Então, nós sempre temos que pensar isso na questão da segurança, de preservar a integridade física dos participantes e, com isso, não descuidar de questões básicas, às vezes, como o uso de capacetes, cordas. Muitas dessas atividades devem ser realizadas em grupo, tudo isso para que não tenha um risco desnecessário. As práticas corporais de aventura podem ser classificadas como terrestres, aquáticas ou aéreas, dependendo do local onde elas são realizadas. Eu deixo aqui para vocês 2 sugestões de vídeos para vocês assistirem, para se aprofundar um pouquinho mais no tema. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até mais!